Vamos lá, quinto ano. Continuando a nossa correção das atividades do Mãos à Obra, página 176, unidade 4. Exercício 13. Represente os números a seguir na forma fracionária. Como que eu vou transformar um número decimal em forma fracionária? Então, a letrinha A, eu tenho 75 centésimos. O que eu devo fazer? Tirar a vírgula do número, conservar o número inteiro. Então, ficaria 75 no numerador sobre 100, ou seja, 100 no denominador. Por quê? Porque eu tenho duas casinhas decimais. Portanto, a fração corresponde a 75 centésimos. Dá para eu simplificar essa fração? Sim, dá para simplificar tudo por 25, tanto o numerador quanto o denominador. 75 dividido por 25, eu obtenho 3. 100 dividido por 25, eu obtenho 4. Então, 3 quartos é uma fração equivalente a 75 centésimos. Dá para eu simplificar mais 3 quartos? Não, cheguei já na forma redutível. Ok? Letrinha B, 5,5. Então, como que vai ficar na forma de fração? 55 sobre 10, porque eu tenho apenas uma casinha após a vírgula. Dá para eu simplificar? Sim, dá para eu simplificar tudo por 5. 55 dividido por 5, 11. 10 dividido por 5, 2. 11 meios, dá para simplificar mais? Não dá. Cheguei numa fração irredutível. A letra C, 225 milésimos. Então, no numerador vai ficar o número inteiro, sem a vírgula, 225 sobre 1000, porque após a vírgula eu tenho 3 casinhas decimais, então é dividido por 1000. 225 milésimos, dá para eu simplificar? Sim, dá para eu simplificar tudo por 25. 225 por 25, 9. 1000 dividido por 25, 40. 9/40 avos. Daria para eu simplificar mais? Não, cheguei já na fração irredutível. Lembre o seguinte, que sempre para eu simplificar, eu vou utilizar o mesmo número, o mesmo fator, tanto no numerador quanto no denominador, ok? E a letrinha D, 16,9. Então, no numerador vai ficar como? 169 sobre 10, ou seja, como eu tenho apenas uma casinha decimal, eu vou dividir por 10, concluindo 169 décimos. Tem como eu simplificar essa fração? Não, ela já está na forma irredutível, então não tem mais como eu simplificá-la, ok? Página 176, Desafio Olímpico. Use os cartões disponíveis no material complementar, página 281, para responder a questão desafio a seguir. Então, olha o que está dizendo o desafio olímpico. João criou uma figura colando sem sobreposições 10 imagens do tipo 3 quartos e 5 do tipo 2 quartos. Qual é a fração que corresponde à parte pintada da figura criada por João? Então, primeiramente, eu quero que vocês peguem o material complementar da página 281, recortem e no caderno de vocês coloquem o cabeçalho, coloca a página do livro, né? Escreva desafio olímpico e cole no caderno essas imagens para verificar a figura que elas vão formar. Então, ao colar, vocês vão verificar que vocês formaram esta figura que vocês estão vendo aqui no slide. O que nós concluímos dessa figura? Quantos quadradinhos ela tem ao todo? Então, contando, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 no comprimento e 1, 2, 3, 4, 5, 6 na largura. 10 vezes 6, ela tem ao todo 60 quadradinhos. De 60 quadradinhos, quantos que estão pintados?
Então, vocês podem contar e verificar. Pintados, nós temos apenas 40 quadradinhos. Então, qual seria a fração que representaria essa figura? 40/60. Que se eu simplificar o numerador e o denominador por 10, eu obtenho 4/6. Que ainda dá para simplificar por 2, 4 dividido por 2, 2, 6 dividido por 2, 3, chegando na fração 2/3. Assim, concluímos que a alternativa correta do desafio olímpico é a alternativa D, 2/3, ok? Página 177. Conecte o assunto. Leia o texto a seguir. Pegada ecológica. A pegada ecológica de um país, de uma cidade ou de uma pessoa corresponde ao tamanho das áreas produtivas de terra e de mar, necessárias para gerar produtos, bens e serviços que sustentam determinados estilos de vida. Entre outras palavras, a pegada ecológica é uma forma de traduzir a extensão de território que uma pessoa ou toda uma sociedade utiliza em média para se sustentar. Estudos mostram que desde os anos 80, a demanda da população mundial por recursos naturais é maior do que a capacidade do planeta em renová-los. Podemos dizer que esta é uma forma irracional de exploração da natureza, que gera o esgotamento do capital natural mais rápido do que sua capacidade de renovação. Explique com suas palavras sobre o que esse texto fala. Então, agora eu quero que vocês expliquem com as suas palavras o que o texto está falando, ok? Então, é uma resposta pessoal. Na próxima aula, eu irei olhar a resposta de vocês, tá certo? As conclusões e opiniões pessoais de vocês referente a esse texto, tá certo? Página 178. Observe no quadro a seguir a quantidade de planetas Terra que seriam necessários para viver e consumir de acordo com os padrões médios de vida em cada continente. Atualmente, América do Norte 5,2, Europa 2,7, Ásia Oriental e Oceania 0,7, África 0,6, América Latina 1,1. Com base nas informações da tabela, pinte a quantidade de planetas necessários para manter o estilo de vida de cada continente. Letra A, da América do Norte, é 5,2. O que nós concluímos? Que corresponde a 5 planetas inteiros e 2/10 de um planeta, certo? Então, vocês vão ter que pintar 5 planetas, que corresponde a 5 círculos, e no sexto círculo, de 10 partes, eu irei pintar apenas 2. A letra B, da Europa. A Europa corresponde a 2,7 planetas, que nós interpretamos como 2 planetas inteiros, e de 10 partes eu vou pintar apenas 7, ok? Continuando na página 178. A letra C, Ásia Oriental e Oceania. Então, corresponde a 7/10, ou seja, eu vou pintar apenas de um planeta que tem 10 partes, 7 partes de 10, ok? D, África, corresponde a 6/10. Então, de um planeta todo, que foi dividido em 10 partes iguais, nós iremos pintar apenas 6 partes. E a letrinha E, América Latina, corresponde a 1,1, ou seja, a um planeta inteiro e mais uma parte do outro planeta que foi dividido em 10 partes, ou seja, eu vou pintar um planeta inteiro
e das 10 partes, apenas uma parte do outro planeta, ok? Agora, na página 179, iremos finalizar a unidade 4, completando e concluindo o que eu aprendi. Então, complete as frases a seguir com o que você aprendeu nessa unidade. Depois, procure as respostas no caça-palavras. Então, os números na forma decimal apresentam duas partes, a parte inteira e a parte decimal. O número 0,03 se lê como 3 centésimos. Para ler um número decimal maior do que 1, primeiro lemos o número formado pela parte inteira e depois lemos o número formado pela parte decimal. Para comparar dois números decimais com a mesma parte inteira, podemos igualar a quantidade de algarismos depois da vírgula e comparar a parte decimal. Ao dividir o numerador pelo denominador de um número na forma fracionária, encontramos o número na forma decimal correspondente a ele. Agora que vocês completaram as frases, vocês irão encontrar no caça-palavras essas palavras que completaram as frases, ok? Portanto, na página 179, o que eu aprendi, o caça-palavras ficou dessa forma. Por gentileza, façam a autocorreção, ok? Dessa forma, finalizamos a unidade 4. Agora, vamos começar a correção do mãos à obra da unidade 3. Então, página 133. Primeiro exercício. Giovanni comprou alguns alfajores, doce típico da Argentina, para dar de lembrança aos seus amigos. Veja. Então, na imagem, ele trouxe 4 alfajores de chocolate ao leite e 5 alfajores de chocolate branco, ok? Conforme a figura, totalizando 9 alfajores. A letrinha A. Qual fração do total de alfajores representa cada alfajor? Então, ao total eu tenho 9. Para representar 1, qual será a fração? 1/9. Ok? A letra B. Qual fração do total de alfajores representa a quantidade dos alfajores cobertos com chocolate branco e dos cobertos com chocolate ao leite? Então, nós vimos aqui na figura que nós temos 5 alfajores cobertos com chocolate branco. Portanto, a fração será 5/9 dos alfajores que foram cobertos com chocolate branco e 4/9 com chocolate ao leite, ok? Exercício 2. Andressa adora comer humitas, um prato típico da Bolívia feito à base de milho, semelhante à pamonha. Andressa comprou 5 kg de milho para preparar uma receita de humitas, mas ela utilizou somente 3 kg. Letrinha A. Qual fração do total de milho representa a quantidade de milho utilizada por Andressa? Então, ela comprou 5 kg, mas ela utilizou somente 3. Portanto, a fração correspondente será de 3/5. A letra B. Qual fração do total de milho representa a quantidade de milho que não foi utilizada? Então, a Andressa comprou 5 kg e utilizou 3. 5 menos 3, restaram 2 kg de milho que não foram utilizadas. Portanto, a fração que representa a quantidade que não foi utilizada será de 2/5. Página 134, unidade 3. Exercício 3. No restaurante Comer é Bom, são oferecidos pratos típicos de diversos países, entre eles o brek, um prato típico da Tunísia, parecido com um pastel.
Observe a tabela abaixo para saber a quantidade de Brach's que foram vendidos durante um fim de semana. Então, aqui nós temos Brach's vendidos durante um final de semana. Ou no caso, o dia e o recheio. Sábado foi vendido 1 de carne e 8 de frangos, totalizando 9. No domingo foram vendidos 3 de carne e 7 de frango, totalizando 10. No total, no sábado e domingo, de carne foram vendidos 4 e de frango 15, totalizando Brach's vendidos 19. Agora escreva uma fração que representa a quantidade de Brach's com recheio de carne em relação ao total de Brach's. No sábado. Então, no sábado, referente ao recheio de carne, foi 1. 1 de quanto no total? De 9. No total de 9. Então, corresponde a 1/9. B, no domingo, foram vendidos 3 de carne, sendo que no total foram vendidos 10. Portanto, a fração é 3/10. Letra C, em todo fim de semana, de carne foram vendidos 4, sendo que o total foi de 19. Portanto, a fração é 4/19. A letra D, escreva como se leem as frações que você deu como resposta em cada um dos itens acima. Então, a letrinha A, 1/9, a letrinha B, 3/10, a letra C, 4/19. Página 135, unidade 3. Exercício 4. Em um restaurante de culinária portuguesa, os itens mais vendidos são os bolinhos de bacalhau e o suco de uva. 4 amigas foram a esse restaurante e pediram 36 bolinhos e 1 litro de suco. Porém, elas comeram quantidades diferentes de bolinhos e beberam quantidades diferentes de suco entre si. Descubra a quantidade que cada uma comeu e bebeu. Então, vamos lá, começando pela Thaís. Ela está dizendo, eu comi 1/3 dos bolinhos e bebi 1/2 do suco. Então, como que nós devemos fazer o cálculo de Thaís? 1/3 de 36 bolinhos vai ser igual a 36 dividido por 3, que eu obtenho 12. Como ela comeu apenas uma parte, 12 vezes 1, ela comeu 12 bolinhos, conforme a representação abaixo. Agora, quanto que ela bebeu? 1/2 de 1000 ml, porque 1 litro corresponde a 1000 ml. Então, 1000 dividido por 2 é igual a 500. Como ela consumiu uma parte, então 500 vezes 1 vai ser igual a 500 ml. Portanto, Thaís comeu 12 bolinhos e bebeu 500 ml de suco. Agora, a Débora, olha o que ela está dizendo. Eu comi 1/6 dos bolinhos e bebi 1/4 do suco. Então, vamos fazer o cálculo da Débora. 1/6 de 36 bolinhos é igual a 36 dividido por 6, que eu obtenho 6. Como ela comeu uma parte, 6 vezes 1, 6 bolinhos. 1/4 de 1000 mililitros, que é igual a 1000 dividido por 4, que corresponde a 250 mililitros. Como ela consumiu uma parte, então ela consumiu apenas 250 mililitros. Débora comeu 6 bolinhos e bebeu 250 mililitros de suco. Já Luísa, ela comeu 1/18 dos bolinhos e bebeu 1/10 do suco. Então, fazendo o cálculo da Luísa, quanto que ela consumiu? 1/18 de 36 bolinhos é igual a 36 dividido por 18, que eu obtenho 2 bolinhos por partes. Como ela comeu uma parte, 1 vezes 2 corresponde a 2 bolinhos. Bebida. 1/10 de 1000 mililitros. 1000 dividido por 10 corresponde a 100, vezes uma parte vai ser igual a 100 mililitros. Logo, Luísa comeu 2 bolinhos e bebeu 100 mililitros de suco.
E Gabriela comeu 4/9 dos bolinhos e bebeu 3/20 do suco. Portanto, fazendo os cálculos de Gabriela, nós temos 4/9 de 36 bolinhos. Primeiro eu vou pegar o todo, que é 36, e dividir por 9, obtendo 4. Como ela comeu 4 partes, 4 vezes 4, ela comeu 16 bolinhos. 3/20 de 1 litro. 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Então, eu vou fazer primeiro 1000 dividido por 20, que é igual a 50 vezes 3 partes. Então, 50 corresponde a uma parte. Como ela consumiu 3 partes, eu faço vezes 3. 50 vezes 3 é igual a 150 mililitros. Portanto, Gabriela comeu 16 bolinhos e bebeu 150 mililitros de suco. Vamos lá, página 136, unidade 3. Exercício 5. Observe a barra de chocolate abaixo e depois represente com uma fração cada item a seguir. Então, aqui ele trouxe uma barra. Essa barra ela foi dividida em 4 partes iguais. Portanto, a fração que corresponde a essa barra é 4/4, que é igual a 1 inteiro. A letrinha A. Qual é a fração que corresponde ao desenho? No caso, ela foi dividida em 4 partes, só que foi consumida uma. Então, qual é a fração que representa esse desenho? 3/4. Já na letra B, eu tenho 2 barras inteiras. Cada barra foi dividida em 4 partes iguais, então eu posso representar como 8/4, porque se eu contar, eu tenho 4 mais 4, 8. E ambas as barras foram divididas em 4 partes. Ou, se eu fizer 8 dividido por 4, eu obtenho 2 inteiros. Então, portanto, a fração será 8/4 ou 2 inteiros. Já na letra C, eu tenho uma barra inteira e mais meia. Portanto, eu posso representar como 6/4 ou 1 inteiro e 2/4, que corresponde também a 1 meio. Ok? Já na letra D, eu vou ter 3 barras inteiras e 3/4 da quarta barra. Portanto, eu posso representar como 15/4, porque se eu contar 4 mais 4, 8 mais 4, 12 mais 3, 15. E cada barra foi dividida em 4 partes. Então, concluindo, a fração será 15/4 ou 3 inteiros e 3/4. Ok? Porque nós podemos fazer a divisão. 15 dividido por 4, eu obtenho 3 no quociente e resto 3. Podendo escrever 3 inteiros e 3/4. Ok? Agora, pessoal, eu quero como forma de estudo que vocês realizem o livro de exercícios complementares, as páginas 65 até 70 para a próxima aula. Bons estudos e um beijo a todos!